Letícia Lins, que eu conheço há mais de 3 décadas. Quem é você, Letícia, hoje? Eu sou mãe da Joana, avó do Tom, que é meu cachorrinho. Uau, eu falei assim, nossa, será que faz tanto tempo assim? Joana já tá com filho, eu não tô sabendo. Não, eu sou a avó do Tom, que é o meu cachorrinho. Eu tenho uma consultoria em diversidade e inclusão chamada TICAS. Sou professora, atuo no IEC da PUC Minas, no Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Tenho 2 cursos na área de diversidade e inclusão. Eu sou doutora em comunicação, sou doutora e mestra em comunicação e sou publicitária, que foi onde conheci Tárcia no início da minha vida, atendendo a Transpes. Faz uns 3 meses isso. Mas foi logo não outro foi 3 dia. décadas, foi outro dia ali, agora. Tive o prazer de conhecer Letícia e de lá para cá, não só aprender com ela, como também admirá-la, né? E ela tem uma longa trajetória, em parte eu pude acompanhar de perto, e sempre é multidisciplinar. Como que foi isso na sua vida, Letícia? Por que você sempre estava insatisfeita com as coisas, buscando algo novo? Isso vem de dentro. Como é que você explica isso para as pessoas, essa sua energia que te move? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita ambição profissional. E essa ambição, ela sempre me moveu. E eu nunca tive medo. Eu acho que isso é muito, muito importante de dizer. Eu comecei como publicitária, atendendo grandes clientes em agências de propaganda, e eu tinha um sonho que era ser professora. Eu era louca para ensinar para outras pessoas aquilo que eu aprendi meio que na marra, né? Trabalhando. E sempre gostei muito de estudar. Sou muito estudiosa, sempre fui. Estudar é uma paixão para mim. Aí eu comecei, fiz uma pós-graduação e aí fui dar aula, porque eu queria muito dar aula, era um sonho. Depois eu fiz o mestrado e aí eu atuei. Então eu saio de agência de propaganda, viro professora, aí viro gestora de curso na Estácio. Trabalhei 13 anos lá como gestora de curso 11. Saio, vou para o doutorado. Depois do doutorado, eu começo a empreender. Foi quando eu descubro assim, que realmente há uma multiplicidade de Letícias, né? Então, a Letícia que empreende, Letícia pesquisadora, doutora. É interessante que a gente seja múltipla. E você acredita que essa característica é mais feminina? Eu acho que essa visão, né, do masculino e feminino, ela é muito mais construída socialmente. E aí é uma das coisas, né, que eu quero muito falar com você. Que eu trabalho. O que a mulher faz, o que o homem faz, elas estão ancoradas muito mais na sociedade do que no que, de fato, as nossas habilidades, capacidades propiciam, entende? Eu acho que isso diz mais, talvez, da minha personalidade, diz um pouco também da minha história de vida. Acho que eu sempre fui muito incentivada a estudar. Minha mãe sempre me criou para ser uma mulher independente. Tem muito dela aí nessa trajetória. Você tem ideia de quantas pessoas você influenciou e quantas pessoas passaram pela sua vida? Não tenho. Hoje começa a acontecer um fenômeno interessante, que eu encontrar alunos na rua e não me lembrar deles e eles se lembrarem de mim. E aí eu fico olhando assim, que é uma trajetória mesmo. Aí outro dia eu encontrei um outro, eu falei assim, você foi meu colega na Federal? Ele falou assim, não, você foi minha professora, foi minha coordenadora, e eu tenho uma saudade, porque você acolhia a gente tanto. Eu sempre fui muito de acolher, né? Eu acho que quando me perguntava assim, como é que você... Porque a coordenação é um cargo de muitas arestas, né? É muito difícil. E aí me perguntava assim, o que te faz continuar coordenadora? Eu falava assim, eu acho que é a transformação que eu faço na vida desses meninos. Isso sempre foi, para mim, a educação ela é transformadora. E isso é que é minha paixão, sabe? Assim, o poder que a educação tem de transformar a vida. Eu tive uma professora na PUC, o nome dela é Cláudia Barçan. Ela, eu acho que foi a professora do meu ensino superior que mais me transformou. Ela dava aula de pessoas com deficiência. Legal. E eu entrei com uma cabeça e saí com outra. Ela batia muito na tecla que a pessoa com deficiência não quer que você sinta dó dela. Uhum. E nem ser ajudada com pena. Uma pessoa que está na cadeira de roda desde a nascença, é o normal da vida dela, ela não sabe como é que é andar. Então não precisa ter pena, ela bate muito nessa tecla. Ela era uma pessoa tão amorosa, passou muito amor da gente, entendeu? E é meio inexplicável. Tipo, o jeito que eu via a pessoa no início dessa matéria e o jeito que eu via depois mudou completamente. Qual a mudança que você acha que você gera nos seus alunos, assim? Do aluno que entra para o seu curso e o aluno que sai? Pergunta difícil, né? O processo de transformação não é só do aluno, ele é meu também, né? Então, se eu continuo estudando, se eu fiz doutorado, cada vez a cabeça vai ficando mais múltipla.
Eu acho que hoje, assim, eu dou uma sacudida boa neles. Esse curso, inclusive, que você perguntou, essa questão aí, né, da pessoa com deficiência. Uma das áreas que a gente trabalha, uma das dimensões da diversidade é a pessoa com deficiência, né? E isso que você falou se chama capacitismo, que é essa visão cultural de que a pessoa com deficiência é menos capaz do que uma pessoa normal. São várias construções facetas, né? sociais que vão colocando as pessoas em caixinhas e, nesse sentido, colocando alguns grupos como minorizados. Existem algumas turmas, você cria uma empatia que você sabe assim, essa turma mexeu comigo e eu sei que eu mexi com ela. Já existem outras turmas que a gente percebe assim que não necessariamente foi tão bom o processo, sabe? E aí, então, a educação, assim, esse exercer a profissão de professora, ele te exige muitas adequações. Eu já tive turma na Estácio, de eu ter 60 alunos, que os meninos eu não conseguia falar na sala, de tão agitado que eles eram. Era uma coisa, assim, dificílima. Aí eu descobri, assim, nossa, essa turma funciona bem fazendo seminário. Eu refazia a turma, toda a disciplina e punha eles para fazer seminário. Um pouco eles conseguiam aprender. Outra foi dificílima lá na Estácio também. Eu descobri assim, jogos funcionam bem com esses meninos. Comecei a inventar um monte de jogos para eles, sabe? Então, assim... Juntando a sua pergunta e mais o que ela falou, né? Ela falou o seguinte, eu sempre dei uma chacoalhada em todo mundo. E eles estavam aprendendo comigo, como eu também com eles. A questão do aprender, a educação é muito importante, mas a mudança, a transformação, ela é individual. Então, nunca vai depender do professor. O professor pode fazer com que as ferramentas sejam múltiplas para que busque o interesse daquele aluno, um mais agitado, o outro mais introvertido, mas a mudança real, tanto de qualificação, de vida, de tudo, ela só acontece do indivíduo de dentro para fora. Sim, e nunca de fora para dentro. Sim, mas eu vou além. Eu falo assim, isso que o Julinho perguntou, eu acho que é da relação, entende? Eu falo isso muito com os meus alunos. Quem faz a disciplina são vocês. Exatamente. Se eu chegar numa turma que eu falo, ninguém faz nada, provavelmente essa aula não vai ser legal. Mas se eu chego numa turma que eles me questionam, me tiram... Eles também nos tiram do lugar. Te perguntam coisas que você não sabe. Aí aquilo ali vai criando uma sinergia muito bacana, assim. Então, e o aprender aí começa a vir essa coisa de mão dupla, né? Isso, exatamente. Você é desafiado e você também desafia. Aí é muito bacana isso. Mas quando você fala de diversidade, né? E assim, na minha cabeça, né? Com maior humildade, eu falo assim, toda vez que a gente fala de diversidade, eu penso em gênero. E aí você já incluiu a questão pessoa com deficiência como diversidade. O que é considerado hoje diversidade dentro do mundo corporativo, no mundo? Explica um pouco mais sobre isso, que é um foco que hoje você trabalha. Bom, diversidade, quando a gente fala em diversidade, a gente está pensando em grupos minorizados. Grupos minorizados com referência a quê, Letícia? A referência a como o mundo foi pensado. Como que o mundo foi pensado? Qual é a referência do mundo? Normalmente, os homens brancos, héteros, classe média. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, é uma sociedade patriarcal. O que quer dizer isso? É a regra do pai, né? O pai, ele era a referência. Aí, o que acontece quando a gente vai pensar ok, mas existem grupos que, durante muito tempo, ficaram relegados nessa sociedade. As pessoas com deficiência mesmo, né? E sempre aquela visão muito capacitista de uma pessoa que não tinha capacidade de se inserir como uma pessoa normal, com várias aspas, né? E o próprio conceito de normal, ele é um conceito construído. Quando a gente vai falar de diversidade, a gente vai falar dessas várias marcadores identitários que vão marcando a história de indivíduos. À medida que o conhecimento aumenta, que a sociedade vai evoluindo, vão evoluindo também esses grupos. Eu vou te dar um exemplo. Quando o meu curso começou, a gente trabalhava 6 dimensões: raça, gênero, orientação sexual, LGBTQIAPN+, gerações, corpos dissidentes. O que é isso? Pessoas com deficiência. 6. Corpos dissidentes. Pessoas fora do padrão, pessoas que sofrem por conta de gordofobia, pessoas que sofrem porque são diferentes fisicamente,
corpos que saem do padrão Entendi. universal. A gente trabalhava essas 6 dimensões da diversidade. Primeira turma, um dia uma aluna fala assim comigo, nós não vamos ter aula de masculinidades, não? É mesmo? Gente, se a gente está falando de mulher, a gente está falando de raça, a gente tem que falar dos homens, masculinidade. Aí outro me questiona assim, mas se você está falando de pessoas com deficiência e as pessoas neurodiversas? Eu, vixi, meu Deus, é mesmo, as pessoas neurodiversas. E aí foi indo. Aí, assim, hoje, a gente... e as pessoas? E os indígenas? Uau! Né? E as É muita pessoas com coisa. privação de liberdade? Porque... percebe assim que a sociedade está evoluindo nessa discussão? Aí nós refizemos o projeto pedagógico. Então, hoje a gente tem várias dimensões, né? Entramos com masculinidades, entramos com neurodiversidade, e a gente criou uma dimensão que se chama dimensões plurais. Que aí a gente pode trazer várias discussões. Entende? Mas, assim, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu também tinha essa visão de que, né, eu parto do gênero, que é meu lugar de existência, e eu fui descobrindo que diversidade era um universo. Universo, né? É muito legal. Eu me abri aqui a minha mente agora, porque até alguns eu já tinha pensado, mas outros jamais, né? Esse, por exemplo, dos neurodiversos. E, por exemplo, nós, né? Hoje, mulheres 50 mais. 50 mais, já é também. A gente tem hoje, convivendo na sociedade, 5 gerações. E isso é um desafio. Para as empresas, você deve saber disso lá na Transpes. É um desafio, principalmente porque essas pessoas 50 mais, elas não são mais as pessoas 50 mais de anos atrás. É verdade. Outro dia eu estava conversando com a ginecologista da minha filha, a adolescência hoje está sendo considerada até 20 anos, e idoso a partir dos 75. Como que você faz se a maioria das empresas, quando as pessoas têm 50 anos, elas já não acham que essas pessoas se inserem no mercado? Como você vai resolver o problema de pessoas que de 50 a 75 anos ainda são produtivas? Percebe? E isso é um problema mais no Brasil, né? Porque lá fora isso já está mapeado há mais tempo. A gente vai nos lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, nos supermercados, a gente vê as pessoas mais velhas trabalhando, é normal, né? E aqui não, aqui tem aquela coisa, aposentou, está esperando para morrer. Igual tem o capacitismo, igual tem o machismo, tem o etarismo. O que é o etarismo? É isso, é você achar que a pessoa fez 60 anos, que ela não tem mais capacidade de fazer nada, que ela não vai se inserir mais no mercado, que ela não é capaz. E aí, essas pessoas, como que elas estão recebendo apoio hoje? Existe já uma consciência social? Ou elas realmente são rejeitadas no mercado de trabalho? Como é que é o trabalho da sua consultoria? Explica para a gente. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Tem uma questão que é o certo a ser feito, que é entender que o certo a ser feito é incluir todas as pessoas na sociedade. Tá, mas isso é utópico, Letícia. Então, vamos para números. Já é comprovado que equipes mais diversas são mais criativas. Dão melhores resultados. Trazem lucro. Equipes mais diversas pensam melhor. Aí você vai falar assim, tá, então eu quero incluir pessoas, eu quero diversificar a minha empresa. Aí vamos pensar uma empresa extremamente masculina, em que 80% do quadro são homens. E você quer lá ser signatária do Pacto Global da ONU, a meta é chegar a 50% de mulheres na agenda em 2030, e você não sabe nem por onde você começa. Aí você vai chamar minha consultoria e falar assim, de onde começamos? De onde começamos? Para onde vamos? Né? Então, mas assim, é só para mulheres ou não, tudo? Aí eu aí você entra, entra de mulheres, qualquer coisa. Aí entra todas as diversidades. As diversidades. Então, por exemplo, Letícia, eu quero começar a trabalhar com diversidade e inclusão. Parto da onde? A lei já Normalmente, faz a isso, primeira né? coisa que a gente faz é um senso de diversidade. Mas hoje a lei já faz isso, obrigando, porque a partir da mudança da lei do trabalho, é obrigatório o número de funcionários terem também os PCDs, Não, que mas é aí a diversidade. É uma forma obrigatória. Mas aí é aí que tá. Você está falando só de cota para PCD. Para PCD e para jovens aprendizes, né? Mas isso é Mas isso. o PCD, de certa forma, traz a diversidade de uma forma obrigatória, né, para a empresa. Mas aí você concorda que não é diversidade? Assim, se a pessoa está colocando o PCD ali porque eles têm que cumprir só uma cota,
Não muda a mentalidade, entende? Mas eu acho que muda um pouco, porque as empresas começam a ter que se adequar, por exemplo, tem que ter um banheiro especial para poder receber um cadeirante, que antes isso não era obrigatório. Sim, mas diversidade não é só pessoa com deficiência. Mas assim, abre, eu acho, assim, nos últimos 10, 15 anos, quando começou a obrigatoriedade, a mudar a visão das empresas, por exemplo. Hoje, quando você vai construir uma empresa nova, para ter licença, você tem que ter entrada para pessoa deficiente. Antes isso não acontecia. Às vezes você até podia querer ter a diversidade. Vou falar no caso lá da Transpes. Nós, na segunda sede, nós já éramos uma empresa grande, que você conheceu, e não seria impossível contratar alguém, porque eu não tinha um elevador. Não era possível. Eu entendi. Entendeu? Não, sim, claro. Eu acho Aí sim. começa a mudar a cabeça das pessoas Para o mundo atual. Não, mas isso aí nós estamos pensando só PCD. Não, só aí no nós PCD. então. Mas o PCD ele começa a trazer uma obrigatoriedade e isso torna comum. Hoje já é normal, é comum. A mulher, por exemplo, já tem uns 10 anos que nós estamos falando que as empresas têm que ter uma quantidade de oportunidades para as mulheres ou para os negros. Mas isso não acontece. Não é uma obrigatoriedade ainda. A lei, ela é importante até que se crie a consciência. Entendi. Mas, pensando na questão das mulheres, né? A gente ainda tem uma disparidade enorme. O último dado do Fórum Econômico Mundial, se nada for feito no mundo, vai demorar 132 anos para as mulheres terem equidade salarial aos homens. Meu Deus. Isso é um dado. O último relatório do PNUD de 2023 traz que nada mudou em termos de preconceito de gênero em 10 anos. É verdade. Os homens e as mulheres continuam achando que homens são melhores líderes, que homens são melhores políticos. 25% da população mundial acha que é natural um homem bater numa mulher. Peraí, repete. 25% da população mundial acha que é natural um homem bater numa mulher. Aí você vai falar assim comigo, como mudar? Então, tem vários pactos. O próprio Pacto Global da ONU é no sentido de forçar, entre aspas, trazer uma consciência, empresas a assinarem esse pacto e tentarem mudar. Então, hoje você tem várias empresas que são signatárias da ONU, que inclusive estão apertadas, porque elas têm até 2030 metas arrojadas. E não conseguem. E muitas não conseguiram, muitas conseguem. Tem empresas que estão muito avançadas, tem empresas que não estão nada. São várias coisas. Tem empresas que a liderança compra a ideia, porque também assim, se a liderança não comprar a ideia, vocês, né, o canal é liderança, se a liderança não comprar a ideia, não vai. Não adianta. Não adianta, porque assim, no curto prazo é investimento, vai virar lucro no longo prazo. Concorda? Concordo. No curto prazo, muitas vezes fala assim, nossa, eu vou ter que mudar um banheiro, eu vou ter que adequar isso, é investimento. Por isso que tem que ter intenção, tem que querer fazer. Entendeu? É o que a gente sempre fala do propósito, né? Há 20 anos atrás, o mais importante para as empresas darem resultado eram processos. Então, a gente investia na ISO 9000, em treinamento de pessoas, entendendo que aquela empresa que tivesse todos os processos regulados, ela ia entregar o melhor serviço para o cliente. Hoje, não se trata mais disso. As pessoas já sabem que, tecnicamente, elas são importantes. Mas o que realmente muda o resultado é essa criatividade, essa liderança que as pessoas podem ter a liberdade de exercer dentro das empresas. Então, não existe um líder só. São vários líderes dentro de cada área, naquilo que você faz melhor. Então, eu acho que nós estamos no caminho, porque a gente não está mais olhando o resultado apenas com as questões técnicas, né? Já foi comprovado, inclusive, que quando você vai contratar um funcionário, ele pode ter as mesmas especificações técnicas do que o outro, mas o que define é a empatia. Que são as né? soft skills. Exatamente. Né? Então, são os primeiros 5 minutos que você olha para a pessoa é que vai se definir quem vai ser contratado. E eu te conheci quando a Transpes tinha acabado de ser certificada. ISO 9000. Isso tem mais de 20 anos. Ou seja, a gente foi você chamou a gente exatamente nesse momento lá. De mudança. Mas naquela época, você imagina, falar de processo, que era uma coisa muito importante para a sobrevivência do negócio, as pessoas não compravam. E a gente não estava falando de gênero, a gente não estava falando de diversidade, a gente estava falando de qualidade de trabalho. Então, as pessoas não... O ser humano ele é muito resistente à mudança, ele está sempre querendo fazer do jeito dele. Então, a gente explicava, olha, isso é muito importante para o cliente, para o nosso serviço, a gente vai ter mais economia. Mas as áreas, assim, às vezes, de alto escalão, eles não queriam fazer.
Eles não queriam, por exemplo, investir no seu conhecimento para poder entender a tecnologia. Ele queria uma secretária para fazer para ele o que a vida inteira uma secretária fez na máquina de datilografia. E em Minas Gerais mais ainda, Mais que é onde ainda. a gente está, né? Então, você imagina, se já foi difícil fazer as pessoas entenderem que processos eram importantes para um bom resultado, hoje ainda o desafio é muito maior, porque lidar com gente não tem receita. Você não tem receita, né? Igual você com seus alunos, você tinha que criar algo novo ali, um você vai adotar seminário, o outro você vai adotar jogos, para você tirar o melhor. Então, um verdadeiro líder ele tem que saber tirar o melhor das pessoas. Aí, por exemplo, você perguntando, né, essa coisa, o que a consultoria faz? A gente faz muito também o que a gente chama de letramento. É começar a explicar para as empresas, para os líderes, a importância de se investir em diversidade e inclusão. O que você me perguntou agora, né, Letícia, o que é diversidade? Como que isso fica? Como que a gente atua numa empresa? Isso é um letramento. Entendi. Entende? O letramento é quando a gente começa a desvendar as várias camadas para as pessoas começarem a entender o que é o privilégio, por que do capacitismo, que ideia é essa, né? O que é o machismo, o que é capacitismo, o que é racismo. Essas questões todas é o letramento, assim. E aí tem um negócio muito interessante, que é assim, eu quero trabalhar com diversidade. Aí eu contrato lá mulheres, pensar uma empresa de engenharia. Vou levar as mulheres lá para o canteiro de obra, mas não tem um banheiro para as mulheres, percebe? Então, diversidade sem inclusão não resolve nada. Não adianta você trazer as pessoas se você não cria uma ambiência, que aí entra a questão do líder, entra a questão da cultura da empresa. Para receber. As pessoas não vão ficar. Por exemplo, teve um caso que eu assisti, a questão da diversidade do... Eu nem sei falar a palavra certa, porque eu preciso de fazer esse letramento, né? A gente tem hoje vários tipos de gêneros. Você falou aí inúmeros. Eu não sei definir qual que é um, qual que é outro, né? Essas pessoas, eu percebo que elas sofrem mais do que as próprias mulheres. Eu acho que antes, quando era só mulheres e homens, eu colocava que as mulheres sofriam muito, mas eu acho que essas pessoas sofrem muito mais. Eu não consigo perceber uma empresa masculina. Ela consegue contratar uma mulher hoje, mas ela não consegue contratar uma pessoa trans, uma pessoa trans. Aí tem um conceito que é muito legal. Por legal. exemplo, uma empresa de engenharia. Tem um conceito que a gente trabalha na pós. Na verdade, é um conceito que já foi até para o mundo empresarial, que é muito legal, que chama o conceito de interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? Na verdade, é você olhar para uma pessoa ou para um grupo e entender as várias interseções de opressão que recaem sobre essa pessoa, que é um pouco o que você está falando. Pensando em grupos minorizados, vamos pensar Letícia. Hoje eu sou uma mulher, então já sou um grupo minorizado. E eu sou uma mulher 50+. Somos, né? Mas eu sou uma mulher branca. Então, eu nunca vou passar experiências que uma mulher negra vai passar, em termos de ser mulher 50+ e de opressão. Negra. Cada marcador identitário diferente vai criando mais opressão na pessoa, entende? Entendo. Por isso que a intersecção é fantástica, porque é uma virada de chave, que é o que você fala assim, eu sou mulher, eu sofro, mas pensa uma mulher trans. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é 35 anos. Por quê? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Preconceito. Mata, assassina. Eles não sobrevivem. Que eu não sabia desse dado. O Brasil é o Que país coisa. que mais mata pessoas trans no mundo. É uma expectativa de vida de 35 anos. Aí o que você falou aí é super real. Muitos não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Não conseguem, Isso imagina. vem mudando, entende? Ou Isso então vem ficam mudando. focados num tipo de negócio, loja, moda, Tá mudando turismo. muito. Mas eu não consigo enxergar um trans ou que não seja trans, que seja, como é que chama? Travesti ou até homossexual mesmo, que assumido, trabalhando na polícia militar. Por conta dos preconceitos, dos vieses inconscientes Ele pode que a até gente tem na ser, ele vida. pode até ser, mas será que ele consegue se colocar e se impor e ser respeitado e aguentar a dor? Porque
Você não pode responder por todo mundo, né? Agora, é isso, assim, à medida que a gente vai se aprofundando na temática, a gente vai cada vez mais se indignando também. É verdade. E querendo transformar. Assim, eu brinco que eu sou sonhadora, né? Quando a gente resolveu montar a consultoria, eu e minha sócia, Sabrina, foi muito no sentido, assim, de poder pensar um mundo corporativo melhor para essas pessoas. Sabe, assim, fazer algo no sentido né? Se eu me reconheço enquanto uma mulher branca, uma mulher com privilégios, uma mulher que estudou, o que eu posso fazer com isso? Né? Eu podia virar as costas e falar assim, eu não vou fazer nada com isso. Mas não, eu quero fazer coisas com isso. Eu quero que minha filha viva num mundo melhor do que o que a gente viveu. É verdade. Letícia, e geralmente quando a gente toma uma decisão dessa, trabalhar numa área tão nova e complicada igual você está trabalhando... Obrigada, ótimo. Geralmente a gente tem algum gatilho, algum acontecimento que marcou e fez com que a gente decidisse trabalhar com isso. Teve algum acontecimento? Excelente pergunta. O que foi que deu essa virada de chave? Teve. Na verdade, assim, eu sempre, com a educação, já trabalho há mais de 23 anos. Uhum. Mas, quando eu fiz o meu doutorado, eu brinco que assim, o doutorado foi um processo transformador na minha vida. Foi um movimento interessante, porque eu já estava mais velha quando eu fui para o doutorado. Eu ganhei bolsa na época e eu tive a oportunidade de ficar 4 anos estudando. Eu lembro quando você foi apresentar. Você lembra? Literalmente estudando, assim. Eu me dei esse privilégio. Na época, dava para fazer. Muitas pessoas sofrem fazendo doutorado, porque não é um processo fácil, mas como eu estava mais velha, para mim aquilo ali foi muito prazeroso. Tanto que os meus colegas brincavam, Letícia é doida, vai para a qualificação, que é um processo, uma etapa super difícil, e eu falava assim, eu adoro qualificar, eu adorava aquilo ali. Por quê? Porque aquilo, para mim, assim, eu já estava com outro momento de vida, outra maturidade. E aí, realmente, assim, eu vejo que o doutorado foi um divisor de águas na minha vida, sabe, Julinho? Foi como eu comecei a entender o meu lugar no mundo, entender que eu era uma mulher privilegiada, eu nunca entendi isso, entender que nem todas as mulheres são iguais. Um monte de coisa, assim, que... Quantos anos você tinha? Eu tinha... gente... Vocês só estão fazendo pergunta difícil. Não, tem mais de 10 anos. 2016 eu entrei no doutorado. Não, eu entrei no doutorado em 2016 e eu defendi 2020. Teve algum acontecimento que você viu e falou assim, acho que é uma área que eu deveria me dedicar, porque... Não, na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente é jovem pesquisador, a gente não entende que a pesquisa faz parte da nossa história de vida. Aquela ideia de que, não, eu sou pesquisador, eu me afasto do objeto, aquela ideia bem antiga, assim, é o sujeito e o objeto. Isso já caiu por terra, né? A pesquisa, ela faz parte daquilo que fala da nossa história de vida. Então, eu acho que essa temática da mulher sempre me atravessou a vida inteira. Só que eu não tinha consciência, entende? Então, lá no mestrado, eu já fui estudar campanhas publicitárias de propaganda de cerveja, porque era uma época que as mulheres já estavam sendo muito objetificadas na publicidade. Por que eu escolhi aquele objeto? Na época eu não tinha consciência o tanto que aquele objeto dizia de mim, entende? Aí volto para o doutorado, depois de 10 Isso é engraçado. anos. Ok, a mulher era objetificada na propaganda de cerveja, mas a mulher que era objetificada na propaganda de cerveja e ganhava para fazer aquela publicidade, eu acho que ela não reclamava de estar fazendo aquele trabalho, não. Não, é machista, olha. Não. Totalmente. É um outro Que ponto de isso? vista. Não, peraí. fala. Que é isso? Não, é um outro ponto de vista. Não, mas... Eu não. só quero Mas entender... você está vendendo produto para Não, quem? eu quero entender porque tem uma linha ali, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não. Não, É um pouco isso. Claro que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, você gostou? É um pouco isso, assim. Claro que existem mulheres recebendo por aquilo. Ok. E existem marcas usando a imagem das mulheres. Só que quanto mais essas marcas fazem, mais elas reforçam essa objetificação. Tanto a publicidade, assim como a novela, todos esses produtos dos meios de comunicação, eles são importantes
produtos culturais para a gente entender determinada época. E as mudanças que estão acontecendo. Exatamente. Então, vamos pensar. Lá em 2004, quando eu estudei, fiz meu mestrado, existiam várias marcas utilizando a imagem da mulher muito objetificada, e aquilo começou a incomodar alguns grupos sociais. Na época, antes tinha ocorrido a suspensão da propaganda de cigarro. E aí o CONAR, que era o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, resolveu fazer um pacote de normas éticas para coibir. Porque o medo deles era que a próxima vez, o próximo da vez ia ser a cerveja. São várias forças sociais atuando ao mesmo tempo. Mas naquele momento, grupos já se incomodavam. Então, essa briga da cervejaria e do corpo da mulher, ela é antiga. Por que ela é antiga? Porque a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal. Né? Cerveja, mulher e futebol são ícones masculinos. Da cultura brasileira. Então, vira e mexe e volta. Mas aí você começa a ter várias mulheres que não se identificam com isso. E inclusive, o que a Tássia falou, algumas deixam de comprar a marca. Deixando, inclusive, de consumir. Aí você tem também um outro movimento, que são as redes sociais. Então, se lá em 2004 a gente não tinha as redes sociais, não tinha em voz. 2015 a gente teve uma situação que é maravilhosa, que foi onde começa a minha pesquisa de doutorado, que eu não sei se vocês viram, que foi a escola fez um cartaz, deixamos o não em casa. Deixamos o não em casa. Que não tinha uma mulher na imagem. No cartaz era só deixamos o não em casa, não existia mulher. Aí, uma publicitária e uma jornalista foram lá, se incomodaram com aquilo, acharam uma propaganda extremamente irresponsável para a época. Foi uma resposta aquele tipo, não é não, alguma coisa assim? Depois. Aí, essa foi assim, elas fizeram assim, e trouxe o nunca. E escreveram na placa. Só que elas eram publicitárias, uma publicitária toda jornalista, ou seja, elas sabiam o que elas estavam fazendo, elas tinham controle do processo. Elas fotografaram e foram para as redes sociais, Facebook, e postaram nas redes delas. Em 5 horas, isso viralizou de uma forma que o diretor da Ambev ligou para a Pri Ferrari e falou assim, não, você não entendeu nada, não era isso que a gente queria dizer, era brincadeira, não é não. Ela falou assim, não entendi nada. Quem não entendeu foram vocês, absurdo, campanha machista, não sei o quê, não sei o quê. Ai, tira o post, não vou tirar. Mais 3 horas, o diretor da Ambev liga para ela e fala assim, nós vamos trocar todos os painéis da cidade de São Paulo. Todos os painéis. Você imagina quando na vida que eu publicitária, imaginaria que ia ter essa força, né? Exatamente. Tirou. Aí o diretor da Ambev foi mandado embora e foi contratada uma mulher. Você percebe assim? Então são vários movimentos sociais. 2004 foi um contexto, 2015 teve uma outra força. Aí você fala assim, mas não tinha mulher na imagem. Não precisa, a mulher estava lá, ó. Por quê? Porque a mulher está sendo... Isso vem sendo construído há anos. A mulher aqui invisível aqui atrás. E o álcool tem aquela ideia de que facilita o sim, né? Então, às vezes, foi essa jogada, né? Deixamos o não em casa, vai beber. Aí logo depois começa o não é não. Logo depois começa as campanhas do não é não, depois de 2015. Mas tem uma coisa que eu percebo em você, desde o início da sua fala, que a sua mãe te trouxe essa mulher independente, essa vontade de fazer as coisas, depois a sua necessidade de sonhar, de ensinar, de transmitir aquilo que você aprendeu. Então, acho que essa caminhada também, Letícia Lins, ela tem toda uma conexão da forma que você foi criada e a forma com que você veio, trazendo sempre um propósito para aquilo que você é. Então, hoje continua. Você hoje encontrou um outro propósito com mais valor. E tem outra coisa, assim. A diversidade, como eu já expliquei para vocês, ela é muito grande. Então, por exemplo, nós vamos nos especializando em determinadas temáticas. Entendi. Tanto que a gente brinca assim, nós, professores, um quer fazer a disciplina do outro. Porque, assim, eu não sou especialista em raça, eu não sou especialista em orientação sexual, sou especialista em gênero. Aí já fala assim, Letícia, mas como então que você faz com a sua consultoria? O básico, que é ações, estratégias de diversidade e inclusão, e tudo que toca em gênero, eu e minha sócia fazemos. Mas você vai ser contratada para uma empresa para falar sobre raça.
a gente tem associados, consultores, que eu vou levar. Porque em determinados momentos também, eu não tenho que ter protagonismo, que é a questão lá do lugar de fala. Eu preciso da... Outra pessoa vai falar. Então, nós temos um grupo de professores. E o legal da minha pós tem um negócio muito legal, que assim, ela é online. Eu quis que ela fosse online. Foi um projeto, né? A pandemia mudou a nossa relação com a educação. Então, eu tenho aluno do país inteiro. Você tem noção do que é esse network? É muito legal. Que bacana. É muito bacana, nas duas pós. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma aluna que é da Espanha, eu tenho uma aluna que mora no Chile, eu tenho uma que mora no Chile, eu tenho uma que mora no... Já morou, né? Não está mais lá. Morava no Chile. Isso também é inclusivo, porque a gente está aqui, o curso é da PUC Minas, mas gente do país todo consegue fazer. É muito legal. E outra coisa, eu morei na Austrália 7 anos e lá eu experienciei como que é ser de uma raça diferente. Porque aqui eu sou brasileiro, eu sou considerado branco, eu sou hétero. Lá eu sou brasileiro, sou latino. Sim. E não é que você é latino, porque quando você está lá, você vê que brasileiro realmente só entrosa com brasileiro, assim. O colombiano, ele já entrosa melhor com o chileno, com o boliviano, com o espanhol, etc. Então, o brasileiro lá, ele fica um pouco mais sozinho. E você vê os olhares, né, do australiano, que é o australiano mesmo, que é o White Australia, né, que eles chamam lá, que é o australiano branco, do olho claro. E você vê como que ele te trata, é um pouco diferente. Diferente então, como? Ele já espera menos de você. É mesmo? Ele já tem uma expectativa menor. Se você for mulher, então, eu tinha muitas amigas lá, eles já pensam que você é uma mulher fácil. Claro, é latina, só vai piorar. Fácil, entendeu? Homem, eu tive relacionamento com uma alemã, por último. A gente ficou junto 2 anos. Ela saía sem mim, as amigas dela falavam que eu estava traindo ela, que eu sou brasileiro. Por que brasileiro? Porque eu sou brasileiro. Por mais que eu fosse apaixonado com ela e não tivesse intenção nenhuma, eu chegava em casa, depois ela ia me falar, e isso atrapalha, entendeu? Atrapalhava o meu relacionamento. E aí foi me dando uma vontade de voltar, que eu cheguei aqui, eu estava na academia, no segundo piso, assim, embaixo, eles estavam fazendo crossfit, eu pedalando em cima. Eu olhei, assim, tinha uns 50 brasileiros, assim, eu olhei e falei, não, que delícia. Que delícia. E olha que ele é um saudade. homem, hein? Olha que Um ele é homem homem. branco. Na Austrália eu não sou branco, né? Sou latino. Minha ex, que é alemã, eu era negro. Negro? Ela falava que você era Falava negro? que eu era negro. Ela falou que eu na Rússia, eu na Alemanha, eu sou negro. Então, Sério? eu também sou. Eu vou dar uma dica. Tem um TED, adoro dar dica, que chama O Perigo de uma História Única, de uma autora chamada Chimamanda. Essa autora é uma autora nigeriana maravilhosa. Foi ela que escreveu aquele livro We Should All Be Feminists. Sejamos Todos Feministas. Eu Tem. li Então, ele. ela tem É o esse que eu falei TED, Sejamos Todos Feministas. Ela tem o TED, O Perigo de uma História Única. Os dois são maravilhosos. E ela fala isso no Perigo de uma História Única, que ela foi descobrir o que era ser africana quando ela chegou nos Estados Unidos. Que ela falava assim, começando assim, que a gente fala assim, a África, né? Como se a África fosse um continente. São vários países. E ela falava assim, essa África que vocês contam aí não é o país que eu nasci, não. É muito bacana. Então, o Perigo de uma História Única. E ela tem um livro que chama Americaná. Ela tem vários livros, ela é maravilhosa, mas ela tem um que chama Americaná, que é um romance, mas é um romance meio que autobiográfico, em que ela vai contando como ela se descobre nigeriana na América. É muito legal, tá? É legal ela chegando, é legal ela voltando para a África. E esse processo, sabe, assim, de se reconhecer. Até o próprio racismo. Eu tive um colega na UFMG que era um homem negro, africano, que ele falou assim, eu fui descobrir o que era racismo quando cheguei no Brasil. Mas existe o contrário também? O branco quando chega lá? Não, aí eu nunca fui, né? Não sei te falar como acontece, porque nos Estados Unidos... Porque nos Estados Unidos existe, né? Tem os bairros de negros. Quando você chega em algum lugar... Existem agora em lugares, assim, em Miami, que são só frequentados por negros. Quando a gente entra, às vezes, porque
Você quer ir naquele lugar? Não, você está liberado. Eu sou. Porque Quando é Regina. eu sou ali, né? A Tipo assim, Regina não pode tem um acontecer, não. Tem um pezinho ali na África. Mas eu já me senti também, assim, excluída. Quando é esses lugares, assim, que... Até o jeito de vestir deles são diferentes, Mas, assim, né? é bom também essa experiência de quando a gente se sente excluído, né? Porque a gente não passa... Nós, brancos, então, no Brasil, a gente não passa aperto, não, né? A gente não é excluído. É bom a gente se ver excluído, às vezes. Para entender o que é ser um grupo O minorizado. autoconhecimento de você estar bem com você mesmo, eu acho que é primordial, né? Você estar firme ali com você. Não deixar se abater, né? E tem outra. Eu tive essa experiência na Austrália e quando eu voltei eu dei muito mais valor para o Brasil. Eu realmente decidi voltar, escolhi morar aqui e isso muda tudo, porque até então eu nasci aqui, não tive essa escolha. E uma outra vez eu fui para a Rússia. E na Rússia eles amam brasileiro e por eu ser moreno, era objeto de consumo. era tipo assim, nossa, que cor linda, que sorriso lindo, que não sei o quê, cabelo preto. Então você tem os dois, né? Você vai para um país que você é normal, que você sofre um preconceito, porque você não é de lá, você é latino e tal, e você vai para um outro que você é lindo, lindo, maravilhoso. E aí, detalhe, né? Pergunta, o que é ser normal? Não é. Né? Porque isso também é o que é ser normal, né? E qual é o mundo perfeito, Let's? O mundo perfeito é aquele mundo em que não existam mais essas questões, né? Que as pessoas sejam aceitas do jeito que elas são, que o normal passe a não existir, né? E volta um pouco no que eu falei dessa professora que eu tive. A maioria dos alunos entrava para ter aula com ela não esperando muito da matéria, porque o nome da matéria é pessoas com deficiência. Então, você está lá um grupo de 40 pessoas, ninguém tem deficiência. Um ou outro ali vai ter um irmão que é cego ou cadeirante, mas na minha sala não tinha nenhum. Só que ela chegava com tanto amor que ela conseguia ensinar e passar isso para mim. Então, ela ensinava no amor mesmo. Né? É uma professora, praticamente um dos professores lá que eu lembro o nome. Eu lembro o nome e sobrenome. Eu estou dando aula agora para uma turma que eu tenho gostado demais, sabe? Isso, tem turma que te instiga. E tem um aluno em especial lá que outro dia ele falou assim: eu gosto dessas autoras que tensionam a nossa cabeça, sabe assim? Que fazem a gente ficar... E ele, é a coisa mais linda, eu falo uma coisa, ele lê. Eu indico um podcast, ele ouve. Aí, muito bonitinho. Aí eu fiquei assim, João, eu passei o carnaval lendo e pensando assim, é isso mesmo, né? Aquela coisa que tensiona a sua cabeça, que te tira do lugar, ele adora, eu também adoro. É isso, né? É bom você tensionar a cabeça, sabe? Tensionar a cabeça, adorei. Tirar da zona de conforto. Eu acho que o bom professor é esse, é o que te tira do lugar. E o Catar se perguntou, né, o mundo... perfeito, ideal. E é o que você falou, só que em outra palavra, né? O mundo com amor. Porque quando você tem muito amor, você não consegue ter preconceito com o outro ou odiar o outro, porque você não tem isso dentro de você tem muito amor, então você acaba amando, né?